A minha cartilha de Teixeira de Pascoais, segunda leitura, iniciada hoje de manhã e hoje à noite vamos avançar para ler mais um ou dois, ou três ou quatro dos seus aforismos. Obra publicada já no fim da sua vida, em 1951 escrita e saída à luz em 1954, já póstumamente. A voz é simples fenómeno sonoro, mas é nesse som maravilhoso que se modelam as palavras. O som pertence à existência, mas a palavra pertence à vida inteligente. Não me refiro ao espírito científico, construtor e organizador, o atômico e celular, imanente às coisas inaminadas e animadas. Refiro-me ao único acontecimento cósmico, a consciência humana tornada divina em Jesus. Eis a dádiva do tempo, a eternidade feita noite de Natal, o infinito feito gruta de Belém. Este quinto aforismo tem dois aspectos que poderemos realçar. A distinção que faz entre a voz, som da existência, e a palavra que pertence à vida inteligente e que se concretiza verdadeiramente na consciência humana tornada divina em Jesus. O único acontecimento cósmico. Aqui, Teixeira de Pascoais faz o eco de alguns espiritualistas e esoteristas que realçaram, como cristãos e católicos, esse momento único de que teria sido a descida do Logos ou da divindade à Terra. Ora, outros o consideraram o momento em que um determinado mestre manifestou mais plenamente a divindade. Aqui, Pascoais surge quase como um católico e refere a consciência humana tornada divina em Jesus, o único acontecimento cósmico. É uma afirmação extremamente forte, algo exclusivista, mas que provavelmente Pascoais teve alguma intuição, como muitos místicos tiveram, de a grandiosidade e a unicidade do Mestre Jesus ou da realização que ele fez. De qualquer forma, aqui realça-se a dádiva do tempo, a eternidade feita noite de Natal, o infinito feito gruta de Belém. E este gruta de Belém devemos sempre compreender, e aqui Pascoais não refere tanto, como o antro da natureza, da terra, e que é também a gruta do coração. E é nesse espaço infinito, concretizado num espaço limitado, que se dá a eclosão da luz. Na noite mais longa do ano, mais escura, brota a luz. Sabemos, pois, conseguir, volta e meia nas nossas noites, apelar verdadeiramente à luz, tentar entrar no nosso coração.
Sexto aforismo. O homem existe e vive. Existindo é o espaço. Vivendo é o tempo, isto é, ocupa certa extensão espacial e temporal. A extensão tem duas faces, a que se concentra em corpo e a que se expande em alma, a estatuada e a musicada. Assim, o homem cabe no seu leito e não cabe no mundo. Imprimindo as suas pegadas na Terra, passeia na Via Láctea. Este aforismo também é belo porque põe em destaque com belas imagens a capacidade da alma ultrapassar as limitações do corpo e expandir-se até à Via Láctea, até aos mundos distantes, até aos mundos espirituais, ainda que o seu corpo caiba no leito, na cama. O sétimo aforismo diz-nos: a não simultaneidade dos acontecimentos sugere-nos o tempo. E sugere-nos o espaço, não podermos estar dois precisamente no mesmo sítio. E a sensação do tempo e do espaço nos sugere as ideias de eternidade e infinito, e estas a Deus. Temos um caminhar do espaço e do tempo relativo para a eternidade e o infinito, e daqui para Deus. É evidente que é uma construção, mas que pode ser meditada e que pode realmente, no silêncio profundo, esta ideia de eternidade e a ideia de infinito, conjugadas e meditadas, certamente que expandem nossa alma espiritual e nos podem fazer sair das limitações cerebrais e corporais e podermos sentir ou aspirar ao divino. Oitavo, creio em Deus, mas a minha crença não é absoluta ou anticristã à Torquemada. Torquemada, um inquisidor espanhol terrível, século XVI. Deus é uma probabilidade representada por um sim sobre um número de nãos incalculável. Mas o sim brilha inextinguivelmente no meu espírito e os nãos passam por ele como sombras. Este é um belo pensamento também de Pascoais, em que não afirma uma crença absoluta, mas ou que impõe sobre os outros, mas que é uma probabilidade de um sim, mas uma probabilidade sentida e que brilha inextinguivelmente no meu espírito. Aqui Pascoais está a afirmar o seu espírito, e esta consciência do nosso espírito é fundamental de ser adquirida por cada um de nós, e então nela podermos, aprofundando-a, chegarmos até à divindade. Pascoais aqui tem certamente uma intuição desta relação entre o nosso espírito e este sim da crença, que é um querer também, fazer o brilho do espírito aumentar e revelar a sua origem ou fonte divina. É certamente um aforismo que, bem aprofundado, representa uma alta gnose espiritual.
Novo. A crença absoluta é um produto antipático do nosso orgulho inquisitorial, contrariando o mais possível da humildade cristã. Quem se julga na posse integral, numa certeza filosófica ou religiosa, cai no mais trágico ridículo, profundamente ibérico. Esse ridículo que em Dom Quixote fez chorar o Henry Heine quando fazia rir o mundo. Esta humildade desenvolvida pelo peregrino é fundamental de ser mantida, pois, por mais que nós consigamos ver de luz ou de compreensão do que quer que seja, há sempre um infinito à nossa frente e, portanto, de nada serve arvorarmos em detentores da verdade. Quanto a esta referência ao irmão Henry Heine, que chorou com o Dom Quixote, enquanto o mundo ri, é complexo de perceber a que aspecto é que ele está a aludir. Certamente que alguém mais estudioso de Dom Quixote e de Cervantes poderá saber, mas o quixotesco ideal, talvez algo louco, de Dom Quixote representa também uma recusa da materialização e da pragmatização da vida. Claro que há um certo ridículo do quixotismo do Cavaleiro de La Mancha, mas há também um grande idealismo. 10º. O princípio de incerteza em que se firma a criação é também a base oscilante em que se firma o Criador. Oscila entre os dois pontos, o afirmativo e o negativo, próximos ou afastados? A resposta inclui um conceito de espaço no qual alvejam sonhos como os de uma noite de estio e nebulosas como Andrómeda. Alvejam nas alturas da noite e nos meus olhos. Não será a nossa intimidade um desdobramento para dentro da imensidade exterior? Esta interrogação de Pascoais é certa dúvida fecunda de ser aprofundada por nós. E todos sabemos, quando contemplamos mais a noite estrelada ou o oceano na sua linha do horizonte longínquo durante algum tempo e depois cerramos os olhos, parece que também aprofundamos a entrada na nossa intimidade. Talvez seja por isso que muitos eremitas e místicos yogis preferiam as montanhas, onde podiam tanto contemplar das alturas os vales e penalices, como também dirigir os seus olhares para os planetas e mundos distantes e depois, interiormente, usufruírem ou replicarem essas distâncias na sua interioridade e poderem aprofundar, aproximar-se das suas profundezas, onde o espírito mora. É também um aforismo valioso e fecundo que Pascoais nos transmite nesta sua minha cartilha. O 11º aforismo diz-nos: a incerteza é dinâmica e estática a certeza. Esta é inerte, estéril, aquela animadora, reveladora, fecunda. Por sua virtude, o sentimento religioso e, portanto, o cristianismo está em crescimento aperfeiçoador, desde a raiz dogmática
à poética folhagem. O que jaz aprisionado nas trevas subterrâneas liberta-se irrompendo à luz do sol. O dogma é uma espécie de poética, ou uma espécie de gaiola interior à ave ou à poesia que nela vive. E a lógica não é interior ao nosso pensamento como o nosso esqueleto ao nosso corpo? Temos a esfera, que pretende limitar o espaço, e a pirâmide, que aspira a ultrapassá-lo. Este 11º aforismo é também forte, pois questiona as certezas que temos e como as incertezas muitas vezes são o que nos faz aspirar e lutar e querer e aprofundar. Não ficarmos, então, presos a dogmas que não floresçam em poética, em luz do sol, é fundamental. Há assim que saber traçar uma esfera de compreensão e de visão, mas simultaneamente trabalharmos também na pirâmide no fogo da nossa aspiração, do nosso coração, que aspira a superar os limites do nosso conhecimento e das nossas certezas incertas. Este dinamismo da aspiração é fundamental no caminho espiritual. Os mestres indianos, com quem eu convivi algumas vezes ou alguns anos, referem-no como mumuksha. Esta aspiração de religação, de yoga, de união com o Espírito, com a divindade, com a verdade. 12º aforismo. O paganismo era estático, parado nas figuras dos seus deuses e deusas, todos em mármore e só mármore, limitados a uma ação extracultural e sempre a mesma, nos poemas dos seus sacerdotes, como Hesíodo, Homero e Virgílio. Sempre o mesmo implica uma paragem, e o parado está morto, conforme o conceito infantil e a língua hebraica. Aqui há talvez uma limitação grande de Pascoais na sua aproximação ao paganismo, ainda que seja um paganismo oficial, paganismo dos poemas dos seus grandes fatos, sem referir o paganismo dos mistérios, o paganismo iniciático, que já não tinha nada de estático, parado nos seus deuses e deusas, mas focalizava-se sobretudo num desabrochar da consciência espiritual, a capacidade de ver esses deuses, ou daimons, ou espíritos, ou anjos, ou grandes seres, e conseguir elevar-se em vida e na morte pelos planos espirituais. Aqui, o nosso amigo Teixeira de Pascoais faz uma certa limitação ao paganismo, ele que foi, certamente, dos poetas que teve mais sensibilidade pagã, no sentido de paganis eram os seres que viviam fora, os camponeses que viviam fora das cidades, já com os cristãos, no tempo de romanos, é esse nome que é dado, mas que refere uma comunhão com a natureza, com uma expansão da alma em simpatia, em sintonia com
a natureza e com as suas energias e entidades e seres que se pode chamar, e foi nesse aspecto mais evidenciado por Teixeira Pascoais, como panteísmo. Fernando Pessoa também correu por esta linha, tal como o mestre de ambos, Antero de Quental, que desenvolveram muito essa base de Pan, o todo, da tradição grega, o Deus da natureza, uma presença divina em toda a natureza e também a presença dos espíritos da natureza, que foram muitas vezes invocados ou cantados por Teixeira Pascoais, ou Pessoa, ou até Antero de Quental, mas sobretudo Pascoais. Passemos para o 13º. Esta base de incerteza alimenta a nossa humildade e clarifica o nosso olhar, desenvolve o alcance iluminante. É de natureza divina o autoconhecimento da nossa incapacidade intelectual ou da nossa capacidade restrita, pois dele deriva a ideia religiosa de liberdade. Quem souber que não está na posse perfeita da verdade, tem de admitir todas as opiniões acerca dessa deusa, ou todas as afirmações e negações. Pensemos aqui, deste aforismo 13º, como essa incerteza e humildade clarifica o nosso olhar, desenvolve o alcance alumiante. Este olhar alumiante é, de facto, uma concepção muito trabalhada no Renascimento, por Marsilio Ficino, por exemplo, e outros, que passou para os tratadistas do amor, no qual o amor era uma energia mesmo que saía dos olhos e que transfigurava a natureza ou os seres, ou seja, alumiava. E é esta prática, um nível interior e de meditação, que nós podemos ver aqui algo leve em potencial e que podemos praticar. O autoconhecimento da nossa incapacidade intelectual, fala-nos aqui Pascoais, é de natureza divina. Aqui, de novo, poderíamos ir mais longe e dizemos: é de natureza divina o autoconhecimento da nossa capacidade de autorrealização espiritual. Ou seja, o nosso eu pode tomar consciência da sua existência como corpo, como ser, como entidade espiritual, dentro das limitações do corpo físico e do tempo e do espaço limitados. E então, a verdade não se trata de uma posse, nem de opiniões, nem afirmações ou negações, mas passa a ser uma experiência interior, uma vivência interior. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse o Mestre Jesus. E com ele terminamos este segunda entrada no templo da minha cartilha de Teixeira Pascoais, onde ele transmite, pouco antes de morrer, a sua síntese espiritual, filosófica, poética e sentimental obtida. Possa ele inspirar-nos e possamos nós comungar mais na tradição espiritual portuguesa, dos mestres, anjos e na divindade. Om Amen.